Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do Célula Inspiradora. Eu sou o Juliano. Eu sou a Andressa. E aí, dona Andressa? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo O que a gente bem. vai falar nesse podcast? Sobre o que a gente vai trazer? Vai falar sobre empreendedorismo. Nós vamos trazer pessoas, convidados que empreendem, pessoas que começaram dos menos 10, pessoas que começaram do menos 1.000, menos 100 mil, não sei. Pessoas que já começaram com alguma coisa, pessoas que inspiram, né? Pessoas que estão por aí empreendendo e buscando esse conhecimento para ir para o mercado e começar um negócio novo, né? Assim, pessoas normais, como eu, como você, como a Andressa, né, Andressa? Sim. A Andressa é empreendedora, eu também sou empreendedor. E conte aí, o que nós temos hoje de novidade? Bom, hoje nós temos um convidado muito especial. É o nosso filho, João, um novo empreendedor aí, É um orgulho pra gente com certeza. poder entrevistar o próprio filho, Sim, com certeza, quem diria. bater um papo, né? É isso mesmo, a gente trouxe o João, nosso filho, né, que 18 anos de idade, já é empreendedor, já tem seu próprio negócio, mas a gente ficou sabendo que, na verdade, a gente acompanhou essa história, né, que ele não começou a empreender com 18 anos de idade, foi muito antes disso, mas ele vai contar um pouquinho da história dele, então seja muito bem-vindo, João. E aí, tudo jóia com vocês? Meu nome é João, como eles mesmos já disseram. Eu sou empreendedor, eu empreendo desde criança. Comecei bem do básico, assim, vendendo desenho junto com a minha prima. E hoje eu tenho a minha própria barbearia, graças à educação dos meus pais. E hoje eu vim aqui, né, como eles disseram, já contar a história, toda a minha história, a história de vida que eu passei, que eu tive com eles. E é isso. João, então comece contando o seguinte, como é que foi para você, ou quando que você descobriu o lado empreendedor na sua vida? Eu sempre gostei de fazer alguma coisa, né? Então, desde que eu era criança, eu e minha prima, a gente via pessoas na rua vendendo, né? Vendendo bala, vendendo qualquer coisa que seja, pessoas do semáforo. Aí a gente viu e a primeira coisa que a gente fez foi comprar Babalu, chicletes, né, bem antigo, existe ainda até hoje. A gente comprou numa loja de doce, quando a gente foi com a minha madrinha, a mãe dela, comprar. E a gente decidiu comprar para vender. A gente não vendeu nenhum, a gente comeu todos. Mas a gente comprou que era a intenção, o que vale a intenção. E aí passou um tempo e a gente decidiu desenhar. A gente não desenhava bem, mas a gente queria vender. Mas que tipo de desenho? Como é que era? Era desenho que a gente pegava na internet, qualquer desenho que a gente visse, desenho que vinha à cabeça, era aquele mesmo desenho que você sempre faz uma árvore, uma casa, um sol e passarinho. A gente vendia 25 centavos a 50 centavos. E tinha só um senhor que comprava. O senhor que morava na nossa rua, só ele comprava, mais ninguém. Mas ainda assim a gente vendia. E saía no lucro, porque não pagava nada, né? Então era 100% de lucro. E aí a gente parou de vender desenho. E mesmo ainda criança, eu comecei a tocar violão. E aí a gente começou a fazer show. Né? Eu fazia show de violão. A gente pegava um banco alto que tinha, sentava lá e começava a tocar. E a gente vendia os ingressos. O mesmo preço, 25, 50 centavos. E o mesmo senhor comprava e só ele ia lá na frente. E aí passou um tempo, eu parei de fazer isso, trabalhei com a minha mãe. Aí eu comecei a empreender de novo quando eu comecei a vender doce. Eu ganhava o dinheiro do escritório e comprava as coisas para fazer doce. Minha mãe fazia, porque eu ainda nem sabia fazer. Eu tinha entre uns 13, 14 anos mais ou menos. E aí eu vendia doce na rua, subia e descia, tem a rua, a Avenida Itavuvu aqui em Sorocaba, vendia bastante por lá, pelo centro, né? E aí deu um tempo e eu comecei a trabalhar com outra coisa, era animador de festa, e comecei nessa área da barbearia, né? Que é a área que eu tô hoje, comecei com 16 anos,
Na AfroArts eu fiz um curso lá de aprendiz. E aí logo eu comecei a trabalhar para eles e fiz um curso. Eu fiz um curso lá em Belo Horizonte, né? Fui para fazer um curso com o seu Elias, eu fiz um curso com ele, voltei para Sorocaba e abri a minha barbearia aqui depois de um tempo e tal. E como é que surgiu essa ideia na sua vida? Foi assim, de repente, você acordou e falou, vou ser barbeiro e vou fazer um curso. Então, eu fui uns 2 meses antes, mais ou menos, de eu começar o curso de barbearia, eu fui batizar minha afilhada lá no Paraná, né? E meu avô é de lá, o pai da minha mãe. E aí eu arrumei o cabelo dos meus primos, arrumei o cabelo do Luiz, arrumei o cabelo do Brian, do Thiago. E aí a gente chegou na igreja e na porta da igreja meu avô chegou em mim e me deu essa ideia. Por que você não corta cabelo, né? Eu vi que você gostou de arrumar o cabelo dos meninos e tal. E por que você não faz? Tanto que até hoje eu ligo para minha avó liga pra gente, a gente vai conversando, e ela fala assim, nossa, quem diria aquele papo na igreja, aquela conversa na igreja, e é toda vez a mesma coisa, toda vez ela fala a mesma coisa, mas ela tem razão, né? Quem diria aquele papo na igreja traria tudo que eu, graças a Deus, tenho hoje com 18 anos de idade. E aí o meu avô, eu vi esse curso, né? Não era um curso tão barato assim, até porque as coisas de barbearia não são baratas. É muito caro. É coisa absurdamente caro não, mas coisa que com o dólar aumenta, porque é tudo importado. E também agora com a febre da barbearia, todo lugar tem, né? E aí o dólar estando lá em cima, agora está baixando, mas o dólar daquela época estava lá em cima, né? Há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, estava bem alto. E aí, como era um curso bem caro, eu conversei com meu avô, mas ele mesmo disse que ia pagar, né? Eu iria pagar, a gente, né, ia atrás disso, porque tinha 16 anos, né? Então dependia muito de você. Foi antes do seu aniversário de 16 Foi antes do aniversário. Foi de a conversa presente foi de aniversário de exatamente. 16. É porque meu avô, nessa época, ele estava pagando o curso para os meus primos, né? E aí, quando eu descobri que era isso que eu queria, ele disse também que pagava. Então, aí ele acabou pagando o curso na AfroArts. Meus pais compraram a maquininha, tesoura, essas coisas, coisa básica para ver se realmente ia dar certo. E aí deu certo, 5 meses de curso, acabei o curso em novembro. De novembro para dezembro, eu fui viajar. Nessa viagem que eu fiz lá para o Paraná, para casa do meu avô, eu lembro exatamente, no dia 13 eu entrei na barbearia para trabalhar com eles. Eu fui viajar para casa dos meus avós, fui de ônibus, e aí no dia 11 me mandaram mensagem, João, depois de amanhã, não, mentira, no dia 12 me mandaram mensagem, depois de amanhã você começa a trabalhar no salão. Você quer? Você vai aceitar? E aí eu liguei para os meus pais, para minha mãe, liguei chorando, porque era uma decisão importante na minha vida, né? E o que o cara tinha falado é que iria ser um dia só, iria ser um freelance só. Não era nada certo, nada que eu iria ficar mesmo, né? Aí eu liguei para minha mãe chorando e ela me orientou a voltar, porque vai que eles me contratassem, né? Pro resto da vida, assim. E aí eu voltei, comprei a passagem no mesmo dia, voltei no mesmo dia, cheguei no outro dia de manhã, estava lá na porta do salão e terminando o dia eu perguntei pro Gustavo, né? Era o Gustavo na época o responsável do salão. E aí ele pegou e falou assim, não, eu quero você amanhã de volta. Aí eu fui amanhã, vim vindo, até que chegou no momento que o Saulo, o dono, pediu para mim assinar o contrato e tal, tudo graças à orientação da minha mãe. E aí depois que eu saí do salão, eu decidi sair do salão, porque eu ganhava muito pouco, era coisa de, ganhava R$7 por corte,
Tinha dias que eu não fazia nenhum, tinha dias que eu fazia um. E mesmo eu fazendo um, nem a passagem do ônibus estava paga. E era muito Então, longe, né? Era o salão, coisa de... então Era 1h30 a 2 horas de ônibus. Então, eu tinha que sair muito cedo de casa e voltava muito tarde para casa. Mas esse não foi o principal motivo de você ter saído, né? O motivo foi a questão do curso e você começou a fazer outros... Qual foi o principal motivo de você ter saído do salão? Então, o principal motivo é que eu sempre dei muito certo trabalhando em casa. Sempre vi que eu ganhava clientes, sempre vi que eu conseguia ganhar um bom dinheiro, sabe? Então, o principal motivo de eu ter saído foi de eu ficar em casa por um tempo e logo depois eu abri a minha. Aí eu saí, fiz o curso lá em Belo Horizonte, voltei para Sorocaba e abri a minha perto de casa. Eu fiquei uns meses, na verdade, cortando em casa. E aí meu pai foi comprar cigarro no posto. E aí, como tem a zoeira, né, do pai comprar o cigarro, o meu pai foi comprar cigarro por um lado bom. Ajudou, né? Ele não sumiu. E aí ele foi comprar o cigarro e viu esse ponto vazio, o ponto que é minha barbearia hoje. Aí, no mesmo dia ele veio e falou que tinha esse ponto, eu já corri atrás. E tem a questão também, né, João? Você falou que lá no salão você ganhava muito pouco, né? E realmente era muito pouco. Mas todo o dinheiro que você ganhou, como que você foi lá para Belo Horizonte? Porque assim, a gente sempre foi seu apoio, mas a gente sempre te incentivou para que você corresse atrás, né? A gente estava ali para apoiar, mas não para fazer por você. Como que a gente sabe que o caro é relativo, né? Mas para um menino de 16 anos sair sozinho do interior de São Paulo e ir para Belo Horizonte, né? Como que foi para você ter esse dinheiro? Como que você conseguiu ele? Mesmo eu ganhando pouco, e metade do que eu ganhava ia para passagem de ônibus, para comida, que às vezes eu tinha que comer lá, eu guardei dinheiro, para vocês terem noção, o curso era 3.700. Alguma coisa assim. 3.700, 3.500 reais. Em um ano, eu trabalhei, na verdade, mais ou menos 9, 10 meses lá na AfroArts. E nesse tempo eu consegui guardar só 3.600. Eu sei que eu tinha 100 reais a menos do curso. Então era pouquíssimo dinheiro. Né? Pro ano, assim, era pouquíssimo dinheiro. E aí você pegou todo esse dinheiro e pôs para fazer o curso. Daí Teve dúvida nessa hora? Todo. Tipo, todo o meu dinheiro eu vou colocar aqui? Olha, dúvida eu não tive, mas eu tinha muitos sonhos. Por exemplo, eu tinha sonho de ter minha moto. Só que, claro, estava muito cedo. Eu ainda tinha 16 quando eu fui fazer o curso. Mas eu queria minha moto, eu queria muita coisa. Mas eu vi que aquilo ali me abriria portas. Tanto de eu abrir a minha barbearia, quanto de eu entrar em qualquer barbearia de Sorocaba que eu quisesse. Só de ter ali meio que no meu currículo, ter escrito que eu fiz curso com esse cara. Então eu decidi, obviamente, né? Eu decidi ir fazer o curso. E aí eu já peguei, conversei com um cara, Rafael, o nome do cara que eu conversei, já transferi o dinheiro e ficou tudo certo. Aí minha mãe me ajudou, meus pais me ajudaram a pagar a passagem e a hospedagem, né? Eu ainda tive que reconhecer firma. Tinha que ter autorização, né? Autorização. Por ser menor de Autorização. idade e tal, e foi sozinho. Mas graças a Deus deu tudo certo. Fiquei pertíssimo de onde era o curso, então... Esse ponto que você falou, do posto de combustível, que foi o ponto físico, né? Antes você atendeu em casa, depois que você saiu da AfroArts, fez o curso e tal, aí você começou a atender em casa, e aí você foi para o ponto físico. Quantos anos você tinha e quando foi isso? Então, quando eu fui para o ponto físico, eu tinha 17. Uhum. Né? Eu trabalhei em casa, eu tinha 17. A minha primeira barbearia foi numa salinha onde eu e meu pai atendíamos juntos. Né? A gente atendia no mesmo lugar ali, Tirava com as mesmas a cadeira, coisas. o pai ia atender, colocava uma coisa. Tirava a cadeirinha meio que de espera, né? Tirava a cadeira, deixava a poltrona, era uma poltrona enorme, assim, tinha que deixar no canto da sala, ficava lá, porque não tinha como tirar, foi colocada pela janela.
Aí eu decidi acabar com essa coisa. Decidi ir pro meu quarto. Só que daí não deu certo no quarto, o pessoal tinha que subir a escada, querendo uma privacidade ali, né? Ter que subir a escada e ir até meu quarto. Mas aí eu desci de novo pra salinha, porque meu pai parou de atender lá. Montei um salãozinho legal, salão bacana pra caramba, né? Comprou coisas usadas, né? Comprei as Mas coisas a gente usadas. montou uma coisa bem legal. Um cliente meu quebrou a minha... E aí, Vinícius, se você estiver vendo, quebrou a minha cadeira, mas não foi culpa dele, era uma cadeira de madeira, uma madeira finíssima. E aí eu comprei uma cadeira nova, mas o resto, o lavatório, o carrinho, era tudo usado, que eu tinha comprado usado. Mas logo que eu fui para outra barbearia, graças a Deus, tudo deu certo de eu comprar coisas novas. E quando você tomou a decisão de abrir a barbearia lá no ponto físico, né, que deu certo no posto, você teve medo? Medo eu não tive, só fui e deu muito certo. Mas medo assim nunca tive, nunca olhei para trás. Nunca bateu aquela coisa assim, putz, e se eu não conseguir, se não der certo? Não, e detalhe, foi durante a pandemia, né? Eu lembro que foi... Tinha 1 ano e meio de pandemia. A gente estava na pandemia já. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês de pandemia. A pandemia começou em março, você abriu em... Abri em março, 1 ano de pandemia. 1 ano depois, logo. 1 ano na pandemia. No meio da No pandemia. meio Na da verdade, pandemia. bem na parte mais crítica da pandemia. No meio da né? pandemia, porque a pandemia começou em março, eu abri em março, e aí a pandemia acabou, né? Esse lance de máscara e tal, acabou em março também. Então verdade. foi tudo em março. 1 ano de pandemia aí. E com esse período de pandemia, o começo nesse ponto físico, o que você fez naquele início que praticamente você não tinha cliente, né? Tinha alguns, era um ou outro que você estava atendendo em casa, era muito início, muito começo. Mas o que você começou a fazer assim? Você falou, poxa, que você pensou, poxa, eu preciso trazer cliente, que eu faço? Então, e aí como no começo eu tinha que fazer, né, os 100, como bateu o desespero nos primeiros dias, eu corri para os meus pais, porque eu precisava da ajuda deles, porque eles já vocês já são empreendedores, né? E aí o pai deu a ideia de eu botar um cartaz na padaria, a mãe deu a ideia de eu entregar cartões, os cartões que eu tinha em todo lugar. E aí o que eu fiz foi, botei o cartaz na padaria, né? E aí, através desse cartaz veio muito cliente, e aí os cartões, eu ficava no posto, né? Que a barbearia no posto, posto, né? A barbearia é num posto ali, De combustível. perto do Ibiti, perto de onde a gente morava. E aí eu entregava os cartões, né, no posto ali, para os carros que passavam. E quando eu ia embora entregando o cartão em cada casa. Na primeira vez que eu fiz isso, eu fui em todas as casas da esquerda que eu passava. E daí eu fiz isso outra vez em todas as casas da direita que eu passava. Aí a minha rota que eu fazia até a barbearia era entregando cartão, né? Na volta eu entregava cartão. E aí isso deu muito resultado para mim, né? Deu um resultado. As pessoas começaram gigante. a te conhecer, né? Começaram a vir gente que passava e via. E aí, hoje a barbearia tem 1 ano, né? A gente comemorou 1 ano no ano passado. 1 ano dia No mês passado? 3/3. O espaço físico, né? O espaço físico. Hoje tá fazendo 1 ano e 1 mês. Hoje 1 ano e 1 mês. E você começou a barbearia, João, você tinha uma responsabilidade que até o momento você não tinha, que era uma responsabilidade de pagar aluguel, de ter as despesas ali do lugar, né? Você acabou investindo em imóveis, né, na estrutura da barbearia, e eu lembro que a gente fez uma conta juntos que você tinha que fazer pelo menos 3 cortes por dia, né? E aí a gente falou, né, você começou a entregar cartão, colocou cartaz, e isso foi trazendo. E você conseguiu logo no começo? Como é que foi esse comecinho ali da barbearia?
Então, logo no começo, né, no primeiro dia eu fiz um corte só, no segundo um corte só, no terceiro um corte só, e assim acho que a primeira semana foi ali de um corte só, 2 no máximo, nunca bati o 3, que era o que eu precisava. Mas passou um tempo, passou nessa primeira semana e eu comecei a fazer o que eu precisava, fazia 5, fazia 3, fazia 4, mas nada demais, assim, né? Sempre abaixo de 5. E aí o mês acabou e eu fiz o número exato de cortes que eu precisava fazer. Fiz exatamente 100. Né? E aí esses 100, claro, deu mais que eu precisava para pagar as contas, porque tinha barba, tinha plano mensal, tinha mais coisas além de corte. Né? Porque senão teria dado 3.000 Isso já e foi uma acabou. Motivação para você? Daí foi uma motivação, né, para mim entregar mais cartão, que eu via que estava dando certo, entregar mais cartão, investir mais em outras coisas para meu negócio ficar mais visível ali. Foi passando o tempo e eu fui vendo o que dava certo, o que dava errado. E aí, hoje, né, passou, o primeiro deu 100, o segundo deu ali 130, e foi aumentando. Eu lembro da nossa comemoração, o dia que você cortou 10, lembra? No Exatamente. dia. E aí, teve outra comemoração, no mês que eu não fiz nenhum dia abaixo de 10. A gente sempre comemorou, né? Sim. Ligava, cortei 10. Até Batia a os Luísa, né, recordes. que é a pequenininha, João, quando você cortou hoje, né? A gente sempre Aí comemorou isso, né? Como uma vitória. Quando eu comecei a falar números altos, tipo 13, 14, Nossa. aí ela começava a ficar feliz. Aí hoje eu faço 14, a média é 14, né? Então, Mas já bateu esse número. o quê? 14, você já bateu além? Já foi a mais? Já. Isso é uma média que você pega O do máximo mês. que eu fiz foi 27. 27 cortes 27 no dia. cortes. Um dia só. Foi 27. Esse dia deu um faturamento mais ou menos de R$900. No dia. de No barbearia. dia. Então foi um dia ótimo. Uhum. Mas hoje, quando eu falo pra Lulu que eu fiz 10, ela fala, nossa, que pouco. E aí- Agora o 10 já é pouco. E é bacana assim que a gente comemora junto, né? Sim. Se ela sempre, às vezes a gente não pergunta, até você sente falta, né? Uhum. Fala, aconteceu alguma coisa que vocês não perguntaram hoje? Mas a gente não pergunta, mas ela pergunta, né? Ela fala. Quantos cortes, João? Hoje a barbearia tem 1 ano e 1 mês, e aí você tem essa trajetória, começou lá cortando 1, 2, hoje você tem uma média aí de 14, né? Já chegou a cortar 27 cortes num dia. Você é sozinho na barbearia, né? Por enquanto, então é uma média muito alta. E nesse período, assim, qual foi a sua maior dificuldade, João? O que você encontrou aí Hoje você é muito novo, lógico, mas qual a dificuldade que você encontrou nesse caminho aí de barbearia, de 1 ano e 1 mês? A dificuldade maior que eu tive foi de achar um funcionário, que eu ainda não achei. Ainda continua sendo uma dificuldade. Porque de resto não teve, né? Eu falava pra vocês, falava assim, pô, eu quero ir pra uma barbearia. Quando eu tava em casa, eu não achava ponto lá perto, não achava lugar, eu procurava, não achava. E eu quase entrei numa barbearia, WM, de Sorocaba. E aí eu não fui fazer o teste, mas eu queria muito, porque eu sentia falta de cliente, você tá lá na barbearia e ver o cliente entrando do nada, assim. Eu sentia falta de ver cliente sentado esperando, sentia falta de muita coisa. Então, por sentir falta, eu quase entrei em uma barbearia. Mas a dificuldade que eu tive mesmo foi achar um funcionário. Que ainda tem, né? Que ainda tem. Mas de resto, assim, nenhuma E dificuldade. o que você aprendeu, João? Qual que você acha que é o diferencial, assim, hoje da barbearia? O que você aprendeu nesse período que você achava que não era importante lá no início e que agora você vê que isso foi um diferencial para que você crescesse? Então, um grande diferencial que eu tenho é agilidade.
Hoje é uma coisa que eu percebo que quase ninguém tem ali 1 hora e meia para ficar fazendo corte de barba, sabe? Aham. Principalmente o pessoal da região que eu tô, da região que eu trabalho. Então, o pessoal ali, eles têm negócios, eles trabalham e precisam ser mais rápido, né? Tem família na casa esperando, então o cara não vai ter 1 hora e meia para ficar cortando cabelo. Uhum. Então, 2 coisas que eu agilizei. Marcar horário. Porque se você não marca horário, vai em qualquer barbearia cortar, barbearia que não marca horário, você fica lá 2 horas só esperando. Uhum. Então, em vez de 1 hora e meia, você precisa de Então hoje 3. você atende só com horário marcado. Só com horário marcado. Assim, tem uns caras que chegam do nada e eu atendo. Se eu não tiver Quando você não ninguém, tiver atendendo. Sim. eu atendo. O meu corte, qualquer corte que eu faça, meia hora. Corte barba, só corte barba e sobrancelha, meia hora. Que é uma coisa, assim, se o cara vai fazer só corte, eu faço tranquilo. Se é corte barba, eu já agilizo mais. Uhum. Não que eu vou deixar alguma coisa por fazer, nem nada, mas já dou uma agilizada, né? Uhum. Porque é necessário, né? É necessário a gente fazer as coisas um pouco mais rápido para conseguir atender mais, porque eu tô sozinho, e para agilizar o tempo do cara, né? Do cliente. Então, assim, qualquer coisa, corte meia hora, corte barba meia hora, e ainda assim não deixando o cliente de lado, conversando e tal. Porque Seu atendimento também é um grande diferencial, exatamente, né? o atendimento, a conversa que você tem com o cliente. Ô, tudo bem? Você mora onde? Você tem filho? Você trabalha com o quê? A pessoa, o que ela mais gosta é falar dela mesma, né? Então, a gente perguntando das coisas que elas falam. É você se importar com o cliente, né? Não exatamente. É só um cabelo, né? É algo a mais, né? É o cuidado que tem. É um ser humano, né? É uma pessoa. Então, Exatamente. ele está ali, além de buscando tempo, ele está buscando algo mais, né? Não só o tempo, mas tem que ter outras coisas também, né? É. Sim. Sua mãe perguntou sobre a maior dificuldade, e eu te pergunto assim, o que você mais aprendeu? O que eu mais aprendi foi como tratar as pessoas. Foi como tratar as pessoas e como você achar um corte perfeito para elas, sabe? Uhum. Então, assim, você entender, você interpretar a pessoa, porque cada pessoa é de um jeito, Uhum. né? Então, assim, a gente saber conversar, saber falar com a pessoa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Sim. E eu saber interpretar o pensamento da pessoa, entender o que ela está querendo, foi outra coisa muito importante também. Então o cara vem para mim e ele fala assim, pô, eu quero um corte que combine comigo. Uhum. Eu pego um corte que está na moda hoje, é fazer um degradê bem aqui, bem baixo, deixar o cabelo maior, e a pessoa vem para mim e fala, João, vem um moleque falar comigo, um cara que tem ali 14, 13 anos. O que eu faço? Se eu vejo que o cabelo dele é liso, eu falo, ó, é legal a gente fazer um corte que tá na moda aqui agora, que é fazer assim, assim, assado. Ah, beleza, pode fazer que vai ficar legal. Ou se eu vejo que o cara tá com o cabelo mais enrolado, viu? Deixa o cabelo crescer um pouquinho em cima, a gente enrola ele e faz desse jeito. Mostra o celular, eu tenho o costume muito de pegar o celular, pesquisar, eu deixo coisa meio pronta, pesquisa meio pronta, vou lá, pesquiso e mostro. Pro cara, né, como que ele pode fazer, como eu acho que ele vai gostar. Sim. E tem dado muito certo isso, sabe? Mãe que vai com o menino, viu? Como que eu posso fazer o cabelo do meu menino? Eu gosto assim, assim, sabe? Eu pego e transformo a ideia dela num corte e ela gosta, entendeu? Uhum. Então isso é um grande diferencial, voltando à outra pergunta, né? Que é importante a gente ter. Mas é algo que você e aprendeu. É uma coisa que eu aprendi trabalhando lá. Uhum. Né? Porque a coisa mais chata que tem é o cliente chegar para você, faz isso e aquilo. O cliente chega e dá uma ideia para você. Você faz o que ele falou ali, só que não era o que ele queria. Uhum. Você No não fundo, entendeu, né? né? Você Exatamente. só ouviu, mas você não olhou para ele Eu realmente. cheguei a ter um funcionário lá na barbearia por 2, 3 meses. Uhum. E sempre que ele iria cortar um cabelo, o cliente falava com ele, João, como que eu faço aqui? Uhum. Porque ele não sabia interpretar o que o cliente sabia, o que o cliente queria, entendeu? Sim. O cliente olhava para ele e falava assim, quero passar 0 em tudo. Uhum. Aí ele travava assim, o
que eu faço, João? E isso aconteceu, de verdade, não tô brincando, isso aconteceu. Tanto que depois esse mesmo cara que só queria passar a 0 em tudo, olhou pra mim e falou assim, João, eu quero cortar com você. Daí eu mandei mensagem, não, fica tranquilo que ele não tá mais trabalhando comigo. Porque assim, foi... e eu entendia, não é julgando ele. Ele tava no começo, ele tava aprendendo. Né? Eu era assim, quando eu trabalhei na ProArts, eu olhava pro Gustavo e falava, Gustavo, como que eu passo a 0 em tudo? Então foi a isso. 0 em tudo mesmo? Tem uma grande questão também que a gente observa uma mudança muito grande, que é a atenção nos detalhes, né, João? Antes, logo que você começou, acho que você não dava tanta atenção para os pequenos detalhes da barbearia. Seja uma limpeza, seja um café, uma água. Sim. Né? E hoje a gente vê que você tem um cuidado muito maior do cliente chegar na barbearia e se sentir acolhido, né? Bem recebido, ter um lugar limpo, um lugar cheiroso, um lugar que ele tem ali um café, um bolo, né? Como às vezes você coloca lá. Eu acho que isso é um grande diferencial. A pessoa ela se sente cuidada na barbearia, né? Ela se sente importante na barbearia com pequenos detalhes que às vezes antes para você isso você não dava tanto valor. E hoje eu acho que você já consegue olhar para isso de uma forma diferente. Sim, com certeza. Só que é engraçado. Você vê o pessoal falando assim, pô, que legal, você tem café. Ninguém toma café, mas a pessoa fala, caramba, que legal, né? Você tem. E é engraçado, porque só criança toma café. Mas você era assim, né? Lembra, a gente saía com ele, né? Tinha que tomar café. Ia fazer qualquer coisa, qualquer loja, ele não tomava café, mas na loja ele tinha que tomar café. Então, as crianças vão lá e tomam café, tomam chá. Mas ontem teve um menino que ele queria tomar café, mas o pai dele estava apressado e precisava ir embora. O menino pegou a cápsula, abriu a tampa da cafeteira e colocou a cápsula dentro, ele só não fechou. E aí o pai dele olhou bem na hora e falou, para! O pai dele tava pagando, né? Ele falou, para, larga isso daí e tal. E o menino foi lá, já tava fazendo já o café. Porque é na geladeira, né? Bem baixinho assim. Mas foi uma coisa engraçada de se ver. E outra coisa que eu percebi na barbearia, a evolução de corte, assim, sabe? Porque eu saí ainda da ProArts, saí do curso que eu fui fazer em Belo Horizonte, não sabia muita coisa, por mais que eu estava ali 1 ano e meio, portanto, né? Eu estava no processo e eu, obrigatoriamente, em 1 ano, eu saí assim de uns 50% a 90%, sabe? Claro, ainda tem muita coisa para aprender. E barbearia é uma coisa que se inova todos os dias. Eu pensava, há 1 ano atrás, quando eu abri a barbearia, que os cortes não iam mudar. Que ia ser sempre a mesma coisa. Do nada surgiu o cabelinho do TikTok, que fala. Surgiu esse cabelinho aí e tá todo mundo fazendo. Mas e aí, assim, nessa área de empreendedorismo, beleza, a parte, né, de cabelo, você faz isso muito bem feito. Mas o que mais, além de cortar cabelo, que você precisou aprender e precisou dar atenção e ainda precisa, né? Porque ter uma barbearia não é só chegar lá e cortar cabelo. Então, eu precisei atendimento, precisei aprender, né? Eu precisei aprender como lidar com pessoas, né? Isso envolve o atendimento, né? Eu precisei aprender a pagar conta. Né? Eu ainda, às vezes, deixo umas atrasar, mas nada demais. Tá aprendendo. Tô aprendendo. Mas assim, aprendi como lidar com o dinheiro, porque eu sou um menino de 18 anos que nesse mês aí, nesse mês de março, eu faturei quase 10 mil reais. Faltou pouco por 10 mil reais. Não é muito ainda para onde eu quero chegar, mas para 1 ano de barbearia, quem começou com 20 mil já é a segunda vez que faz quase 10 mil reais. Quantos desse valor que você falou, de faturamento, quantos clientes você tá mais ou menos uma média no mês hoje? Uma média no mês eu tô de 300. Né? No mês anterior eu acho que eu fiz 290. Alguma coisa e é um assim. número que sempre vem subindo. É um número que sempre vem subindo. Sim. Teve meses que caiu, só que
são meses assim que é normal. Só que março é o mês mais fraco de barbearia. É o mês mais fraco E e foi para 300. foi o mais forte. Uhum. Entendeu? De cliente não foi o mais forte, porque em dezembro eu fiz 325, Tá. né? Mas Mas de que era dinheiro, dezembro também, né? mas Tem- de dinheiro Aham. foi março. Aham. O que eu mais ganhei dinheiro foi março. Foi março. Então, aí você precisou aprender a lidar com o financeiro, né? Porque para um menino de 18 anos faturar num mês aí quase 10 mil reais é muito dinheiro, né? E o que você faz para lidar com esse dinheiro de uma forma inteligente hoje? Então, dentro da barbearia, eu tenho uma funcionária, né? Tem a minha secretária que está atrás das câmeras ali. E ela é responsável por marcar tudo da barbearia, né? Marcar os cortes que eu faço, né? Marcar todo mês é ela que faz, né? E aí, além disso, né? Eu tenho o meu dinheiro para pagar conta, eu tenho minha moto, eu tenho as coisas para pagar ainda, mas tudo que sobra ali, eu procuro, claro, uma parte separar para, por exemplo, para viajar, uma parte ali para sair comer alguma coisa, sair com a Luísa, comer sair é o com que você vocês. gasta, né? Comer, come muito. Tô engordando pra caramba, né? Mas uma boa parte desse dinheiro eu guardo pensando no futuro. Tanto no futuro da barbearia, Uhum. né? Quanto no futuro meu e da minha secretária. Então, uma boa parte desse dinheiro eu acabo guardando. E o que você pensa quando você fala futuro da barbearia? O que seria esse futuro que você está guardando dinheiro? É um sonho que eu tenho da barbearia. Um sonho muito grande que eu tenho dentro da barbearia. Um sonho que eu tenho de fazer tudo acontecer do jeito que eu sempre sonhei realmente. Porque começou a barbearia engatinhando ali, né? E agora ela vai começar... Tá criando perna, tá criando braço, tá criando rosto. Então eu preciso dar continuidade nesse processo dela. É basicamente isso. Então, basicamente, para resumir, de toda a nossa conversa, o João começou desde lá de criança, vendendo desenho, depois vendendo suco. E a gente levava esse empreendedorismo, só te cortando, mas hoje a gente vê como Sim, empreendedorismo, mas a gente levava como um menino terrível que só aprontava, né? A gente achava Então, sempre, o João, ele nunca foi bem na escola, né? Ele sempre... Sorte que eu virei barbeiro. Ele sempre foi aquele menino que conversava demais. Da turma do fundão. Na verdade, muito parecido com o pai, né? Então. Da turma do fundão. E isso nos gerava muita preocupação, né? Ai, como é que vai ser quando o João, né, crescer? O que vai fazer? E a gente, claro, a gente deu ali muitas orientações, Sim. mas era uma grande preocupação nossa. Só que graças a Deus, né, e ao trabalho dele, ele conseguiu levar toda essa energia que ele tinha para o lado trabalhador, que ele é muito, e isso nos orgulha muito, ele não tem Sim. preguiça de trabalhar, né? Ele tem dia que ele tem, se o cliente precisa cortar cabelo 6 horas da manhã para ir trabalhar, ele tá lá na barbearia. Toda terça-feira, 7 horas da manhã, eu tô na barbearia. Tem um cliente para Tem um cortar cliente antes de toda trabalhar. E a gente olhando para isso, ele olhando para as necessidades dos clientes, inclusive o plano mensal, né, que é um diferencial da barbearia, Sim. que foi numa conversa com um amigo, né? Ele falou: O cara que instala ar-condicionado. acho que ele nem sabe, né? Não, sei. ele não sabe. Mas ele foi instalar Mas o ele seu foi ar. e ele disse que ele sente falta de uma barbearia que... Não, só cortando. Ele falou que ele gostava de ter barba, mas ele não tinha porque ficava muito caro ele ir toda semana pra... Então, pra é isso que eu tava falando. Ele sentia falta de um desconto ali pra ele conseguir fazer toda manter semana. aquela barba legal. E nisso a gente, né? Poxa, A João, gente dá pegou pra ter e fizemos. um plano mensal, né? A gente esperou ele ir embora. Eu falei: João, ó, ouviu o que o Wilton falou, né? A gente... O que você acha de fazer igual o manicure, né? E graças a isso aumentou meu faturamento. Foi isso É. que fez meu faturamento. Tem 36 planos mensais. Então, isso... Sim. Eu lembro que no Ajuda. começo a gente falou: João, se você conseguir 10 planos mensal, ajuda a pagar Já o tem aluguel, 36, né? exatamente. Então, Gente, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí pelo nosso primeiro episódio. Obrigado, Andressa. Considerações finais? Alguma coisa, Andressa? só. Muito obrigada, foi muito gostoso. Quem é nosso patrocinador? Você não falou do patrocinador?
Quem patrocina toda essa Quem bagunça? patrocina essa bagunça aqui é o Primeiramente, Barbearia João Vitor. Perto do Ibiti. Eu vou deixar o contato aí. Mas não trocou o nome? É esse mesmo ainda? João Vitor? Não vai trocar o João nome? Vitor Barbearia. Por enquanto é João Vitor Barbearia, mas quando eu aumentar ela, pretendo colocar Krubinic Barbearia, assim como tá Krubinic Assessoria e Krubinic Usinagem. Bom, nosso patrocinador, Krubinic Assessoria Contábil, Ah. ajudando os novos empreendedores. É isso aí, é isso aí. Contabilidade de graça pra mim. Ó, já que é tudo de graça. Aham. Então é isso aí, muito obrigado pela presença aí, pela paciência de todos vocês. Esse é o nosso primeiro. Logo a gente vem com mais novidades, mais empreendedores. E você que é empreendedor, ou você que conhece alguém que é empreendedor, manda pra gente aí a dica, a sugestão, que a gente vai começar a gravar daqui para frente com vários profissionais, com várias pessoas de várias áreas. E você que está aí curioso, querendo saber um pouquinho mais sobre esse universo, de entender sobre empreendedorismo, nada melhor do que a prática de quem já passou por isso. Nós já quebramos 3 vezes. Hoje nós temos 3 empresas, mas a gente já quebrou 3 vezes na vida. Se não foi mais. Mas que a gente sabe, né? Então, assim, as pessoas que passam na prática, como a história do João, como a nossa história, como histórias de pessoas que vão vir aqui, é a melhor coisa que tem, né? Para a gente começar a se inspirar e, às vezes, dar o primeiro passo, né? Então, se você conhece alguém ou quer ver alguém aqui, manda a sugestão que nós estamos abertos a sugestões, né? Show. É isso aí. Muito obrigado, um forte Obrigada. abraço.